Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube do Porto 1, Grupo Desportivo de Chaves 0. Foi um gol de João Mário numa belíssima finalização de pé esquerdo que permitiu ao Futebol Clube do Porto bater o último classificado da tabela, o Grupo Desportivo de Chaves, após um jogo globalmente muito pobre, em que uns não conseguiam transformar a supremacia territorial em ocasiões de perigo e os outros nem sequer procuravam jogar, acomodados a um bloco baixo que ia conseguindo manter o 0-0 em função da desinspiração alheia. Só depois do golo portista, ao minuto 58, é que o jogo abriu. É verdade que o Futebol Clube do Porto podia, nessa altura, ter ampliado a vantagem, mas também os transmontanos podiam ter chegado ao golo do empate, numa bola de Benny ao poste, com Diogo Costa batido, e no remate de Jô, que o guardião da casa defendeu com categoria. Feitas as contas, o Futebol Clube do Porto acabou com 19 remates contra 6 do adversário, mas um índice de golos esperados de apenas 1,3, a provar que muitos desses tiros foram precipitados ou desferidos em situação pouco favorável. A primeira parte, na qual os Dragões surgiram com Taremi mais aberto na esquerda, a fazer o habitual papel de Galeno, de uma forma que explicarei melhor quando fizer aqui a fotografia tática do jogo, foi muito fraca. A equipa de Sérgio Conceição só enquadrou o primeiro remate na baliza ao minuto 36, por PP. E foi só depois de, numa raríssima subida até a área de Diogo Costa, Héctor Hernández ter desviado sobre a barra um cruzamento de Kelechi, que os Dragões criaram alguma sensação de perigo. Sucedeu mesmo em cima do apito para acabar a primeira parte. João Mário soltou-se na direita e colocou a bola na área, à frente de PP, cujo remate bateu Rodrigo, mas não o lateral João Correia, que salvou sobre a linha. O Futebol Clube do Porto continuou pelo segundo tempo a ser vítima de uma definição sofrível, mais até do último passe do que do remate, mas na ocasião em que emendou esse detalhe, marcou. Tony Martínez baixou bem para jogar em apoio. A bola passou por Alain Varela e chegou a PP, que viu também bem a chegada de João Mário na direita. O lateral recebeu de pé direito e chutou com o esquerdo, fazendo a bola entrar mesmo junto ao poste mais distante. Foi um belíssimo golo do lateral do Futebol Clube do Porto. Estava feito o mais difícil, que a perder os Chaves teria de desmontar aquele bloco baixo, aquele mini autocarro, e o espaço inevitavelmente ia aparecer. Conceição deu então mais repentismo à sua equipa, fazendo entrar o filho Francisco e Galeno, e as ocasiões começaram a aparecer. André Franco e Francisco Conceição estiveram à beira do 2-0 ao minuto 68. PP também, mas permitiu a defesa a Rodrigo aos 70 minutos. Só que, não marcando o Porto, o Chaves começou a acreditar. Moreno meteu gente de ataque em campo, soltou Rúben Ribeiro pelo meio e a equipa passou a ser capaz de criar. Foi dos pés do veterano criativo que, aos 81 minutos, saíram primeiro o desequilíbrio e depois o cruzamento que Benny, de cabeça, mandou ao poste. E antes do final, após arrancada de Bruno Langa na esquerda, Jô ainda forçou Diogo Costa a uma grande defesa. O jogo chegava ao final, com 1-0, e os 3 pontos para um Futebol Clube do Porto que continua a ser capaz de pontuar, mesmo nas noites em que fica muito aquém do exigível. Foi o caso hoje. Sérgio Conceição tinha prometido uma série de nuances táticas para esta partida, já a contar com o período em que não vai ter Mehdi Taremi, que vai partir para disputar a Taça da Ásia com a seleção do Irão. E a verdade é que elas apareceram em campo. O Porto mostrou duas caras, uma na primeira parte, com Taremi encostado à esquerda, a fazer quase o papel que Galeno habitualmente faz na equipa, e depois, numa segunda parte, já muito mais próximo do 4-3-3, quando o iraniano saiu, e ele foi dos primeiros a sair ao minuto 61. Mas já lá vamos explicar isso tudo. Primeiro, vamos olhar para os 11 iniciais de Futebol Clube Porto e Grupo Desportivo de Chaves. O Futebol Clube Porto manteve apenas 4 jogadores da equipa que tinha ganho por 2-1 ao Leixões, em partida da Taça da Liga. Foram eles João Mário, Zé Pedro, Fábio Cardoso e André Franco, mas a melhor comparação a fazer é, naturalmente, com a última partida da Liga, a derrota por 2-0 contra o Sporting em Alvalade. E em relação a esse jogo, Conceição mudou 4 homens. Pepe, que está castigado, cedeu o lugar a Fábio Cardoso.
Zaidu desapareceu da lateral esquerda e deu espaço a Wendel, que surgiu nessa posição precisamente. Galeno não jogou, tal como não jogou de início também Evanilson, ambos entraram depois na segunda parte, mas não estiveram no 11, aparecendo de início André Franco e Tony Martínez. E isto valeu que o Futebol Clube do Porto tenha aparecido aparentemente no seu habitual 4-4-2, mas com nuances muito interessantes. Ora, vamos lá ver. Diogo Costa foi o guarda-redes, depois a largura era dada à equipa pelos dois laterais de início, João Mário à direita, o Wendel do lado esquerdo, os dois centrais eram Zé Pedro e Fábio Cardoso, e a dupla de médios formada por Alain Varela e Stefano Eustáquio. Até aqui, nada de novo. As novidades começavam mais à frente. É que André Franco e PP partiam do corredor central em diagonais para explorarem às vezes as laterais, mas o espaço predileto de intervenção deles era o corredor central. Porquê? Porque Taremi surgia mais aberto no lado esquerdo, embora na meia esquerda, porque a largura, lá está, era dada pelo lateral, e Tony Martínez, embora partindo também da posição de ponta de lança, aparecia muitas vezes na meia direita. O que é que isto veio provocar? Um Futebol Clube do Porto em que os dois avançados eram praticamente os dois médios. PP e André Franco eram quem surgia mais próximo da entrada da área e muitas vezes deixando os centrais adversários sem ninguém a quem marcar, porque lá está, Taremi caía na esquerda e Tony Martínez caía na direita. Depois, na segunda parte, seria diferente. Mas já lá vamos. Primeiro há que explicar ainda como é que apareceu o Grupo Desportivo de Chaves, que mudou taticamente e abdicou do habitual 3-4-3 para aparecer num sistema defensivo que era uma espécie de 4-5-1, embora com muitas nuances. Fez Moreno várias alterações relativamente à última partida, a derrota por 3-1 contra o Casa Pia. Não estiveram Stephen Vitória e Igor Nogueira, dois centrais, Jô, o avançado, e Beni, um médio-ala, tendo aparecido no 11 o Rúben Ribeiro, o Leandro Sanca, o Sandro Cruz e a surpresa que foi a inclusão de Mourim no meio-campo. Ora, isto deu um Grupo Desportivo de Chaves organizado, já o disse, no tal 4-5-1 ou 4-1-4-1, com bloco muito baixo, a tapar quase sempre a sua área e, ainda por cima, com a inclusão de um médio entre os centrais, em momento defensivo, e de um médio-ala também no lado esquerdo, a fazer quase que de lateral, permitindo que o lateral funcionasse quase como que terceiro central ou quarto central, quando lá estava Guima. Bom, isto era assim. Rodrigo foi o guarda-redes, depois o lateral direito João Correia, dupla de centrais formada por Bruno Rodrigues e Sandro Cruz, sendo Bruno Langa o lateral esquerdo. O médio mais defensivo era Guima, tinha à sua frente Mourim sobre a meia-direita e Kelechi sobre a meia-esquerda. Leandro Sanca partia da posição de extremo-direito, Rúben Ribeiro de extremo-esquerdo e o ponta de lança era Héctor Hernández. Acontece que, defensivamente, o Grupo Desportivo de Chaves se acautelava, da forma que também vou passar a explicar. Muitas vezes Guima, que era o médio mais defensivo, baixava para ocupar o espaço entre os centrais, funcionando quase como que terceiro central, ali entre Bruno Rodrigues e Sandro Cruz, e acontece também que Rúben Ribeiro, o médio ala esquerdo, ou extremo esquerdo, baixava muitas vezes para ser uma espécie de lateral esquerdo, permitindo que Sandro Cruz defendesse também mais dentro. Isto quer dizer que este 4-1-4-1 dos Chaves, muitas vezes, quando a equipa era forçada a defender mais perto da sua baliza, acabava por fazê-lo com uma linha de 6 atrás. João Correia, Bruno Rodrigues, Guima, Sandro Cruz, Bruno Langa e Rúben Ribeiro. Ora, as alterações, o primeiro a mexer foi o Futebol Clube do Porto, ao minuto 61, logo a seguir ao golo. Os jogadores já estavam prontos para entrar no momento em que João Mário fez o 1-0, o único golo da partida, mas acabou Sérgio Conceição por retardar as substituições porque percebeu que a equipa estava por cima nessa altura e estava a forçar o andamento e prestes a chegar ao golo. Ora, ao minuto 61, então, saíram Taremi, Varela e Tony Martínez para as entradas de Galeno, Francisco Conceição e Evanilson. O que é que isto gerou? A transformação do 4-4-2 num 4-3-3 quase puro. Eu digo quase puro porque havia ali também uma pequena nuance. Funcionava assim. O médio mais defensivo era Stefano Eustáquio e ele tinha à sua frente André Franco e PP. Francisco Conceição abriu no corredor direito e Galeno abriu no corredor esquerdo, estando então Evanilson a funcionar como ponta de lança. Ora, como já tinha dois extremos pronunciados,
o Futebol Clube do Porto passou a mandar os seus laterais, em vez de atacarem por fora, atacarem por dentro. E então, sobretudo, o Wendel apareceu muitas vezes a juntar-se a Stefano Eustáquio, perdão, como segundo médio em momento de organização. Ao minuto 80, o Wendel saiu para a entrada do João Mendes, mas sem alterações do ponto de vista tático, porque João Mendes foi colocar-se também como lateral esquerdo, e ao minuto 87, João Mário cedeu a sua posição na equipa a Gruites. Gruites foi juntar-se a Stefano Eustáquio, ou foi funcionar como médio mais defensivo do triângulo do Futebol Clube do Porto, permitindo que Stefano Eustáquio e André Franco jogassem depois um pouquinho mais à frente, sendo que PP passou nessa altura a ser o lateral direito da equipa do Futebol Clube do Porto. E o Chaves? Bom, o Chaves mexeu ao minuto 62, também já quando estava a perder, trocando Héctor Hernández por Jô, troca de ponta de lança por ponta de lança, e Kelechi por Benny, um médio mais ofensivo. Benny foi colocar-se como extremo esquerdo, o Chaves transformou o seu 4-1-4-1 num 4-3-3, a partir desse momento, com Benny a atacar pela esquerda, Leandro Sanca a atacar pela direita, Jô era o ponta de lança e o meio-campo passava a ter Guima atrás de uma dupla, então formada por Mourinho e por Rúben Ribeiro, que era o tal criativo que apareceu então a jogar mais por dentro. Depois, ao minuto 70, Mourinho cedeu a sua vaga a Cafu Fit, o que permitiu também que Guima se adiantasse, e a equipa passou a ter no triângulo do meio-campo Cafu Fit atrás de Rúben Ribeiro mais sobre a direita e Guima mais sobre a meia esquerda, e ao mesmo tempo Leandro Sanca cedeu também a posição de extremo direito a Paulo Vítor. Por fim, ao minuto 79, troca de lateral direito com a saída de João Correia para a entrada de Carraça. Mas o Chaves, que começou naquele 4-1-4-1, às vezes com linha de 6 atrás e bloco muito baixo, acabou num 4-3-3, a meter gente muito ofensiva e à procura do empate. Não é nada fácil encontrar heróis num jogo que foi globalmente tão fraco como foi este Futebol Clube do Porto, Grupo Desportivo de Chaves. Comecemos por olhar para a equipa visitante. Não esteve mal o guarda-redes Rodrigo. João Correia foi sempre uma boa alternativa, tanto a defender como a atacar, pelo corredor direito. Guima fez uma exibição esforçada na zona do meio-campo. Rúben Ribeiro melhorou bastante quando trocou a ala esquerda e aquela dupla tarefa de lateral esquerdo, médio ala esquerdo, por uma posição como médio mais central, e foram eles os melhores da equipa do Grupo Desportivo de Chaves. Do outro lado, do lado do Futebol Clube do Porto, é claro que Diogo Costa se destacou, fez uma grande defesa mesmo a finalizar a partida, evitando aquele que podia ter sido o gol do empate. PP teve algumas boas iniciativas, quase sempre pelo corredor central, embora falhasse depois na definição dos lances, da mesma forma que João Mário me parece ter sido ainda assim o mais imponente dos jogadores do Futebol Clube do Porto, embora tenha sido também ele a fracassar no momento em que Benny se soltou nas suas costas para fazer o cabeceamento que acertou no poste da baliza do Futebol Clube do Porto. É, portanto, muito difícil encontrar um herói para esta partida, mas ainda assim parece-me que aquele que teve mais detalhes interessantes terá sido PP. Não fica fácil para um árbitro apitar uma partida em que se pedem nem mais nem menos do que 6 penaltis. Foi isso que aconteceu neste Futebol Clube do Porto, Grupo Desportivo de Chaves de hoje, apitado com muitas dificuldades e nem sempre bem, por Gustavo Correia. Mas vamos olhar para os casos lance a lance para perceber o que é que se passou. Ao minuto 34, não há grande penalidade de Guima sobre André Franco. O médio do Chaves não chega sequer a tocar no médio do Futebol Clube do Porto, no momento em que este se preparava para armar o remate. Ao minuto 36, também não há grande penalidade de Bruno Langa sobre Zé Pedro. Há um cruzamento para a área, Langa chega primeiro à bola, cabeceia e Zé Pedro chega mais tarde e acaba por colidir
com o defesa esquerdo do Grupo Desportivo de Chaves. Não me pareceu também, de qualquer modo, que houvesse falta do jogador do Futebol Clube do Porto, conforme foi assinalada por Gustavo Correia. Minuto 41. Não há também penalti de Sandro Cruz sobre Tony Martínez. Esteve bem aqui Gustavo Correia, ao mostrar inclusive cartão amarelo a Tony Martínez por simulação, porque o avançado espanhol do Futebol Clube do Porto se deixou cair bem antes de haver sequer contacto com o defesa central do Grupo Desportivo de Chaves. E passamos para a segunda parte, para mais 3 casos de pedido de grande penalidade. Ao minuto 76, assiste razão ao Futebol Clube do Porto quando pede uma grande penalidade de Langa sobre Fábio Cardoso. O livre foi na marcação de um livre, a bola vai para a área e Fábio Cardoso, quando vai para se fazer ao cabeceamento, quando vai para se fazer à bola, acaba por ser empurrado antes de lá chegar por Bruno Langa, seria motivo para a marcação de grande penalidade a favor do Futebol Clube do Porto. Depois, ao minuto 89, não há grande penalidade, mais uma vez, de Bruno Langa sobre Fábio Cardoso, sobre Francisco Conceição, perdão, isto é o problema das iniciais. Langa corta a bola e depois o choque acaba por ser inevitável. São 2 corpos em movimento contrário, portanto não há qualquer falta. E, por fim, ao minuto 90 mais 8, acaba por haver também uma grande penalidade não assinalada, esta a favor do Grupo Desportivo de Chaves, por falta de Gruites sobre Sandro Cruz. Foi o último lance da partida e dele não haveria também, com certeza, remissão. Não foram estes 2 os únicos erros de Gustavo Correia, cometeu mais alguns. Faltou, por exemplo, um cartão amarelo a Guima por acertar em João Mário. Podia perfeitamente ter mostrado um segundo cartão amarelo a Rúben Ribeiro ao minuto 29, quando este mandou a bola contra André Franco, mas já sabem o que eu penso. Quando se trata de um segundo cartão amarelo e da expulsão, eu acho que têm que ser ofensas verdadeiramente graves. Aquilo que aconteceu ali foi uma falta de respeito. O Rúben Ribeiro, que já tinha amarelo, no momento em que perde uma bola, depois acaba por mandá-la com a mão, contra o adversário. Foi uma situação desrespeitosa, mas podia, pela lei, de facto, ter visto o segundo cartão amarelo, mas eu, quando se trata de expulsão, sou sempre um bocadinho mais renitente. Por fim, ainda um erro que demonstra até alguma falta de categoria. Ao minuto 50, quando Gustavo Correia interrompeu a partida para mostrar cartão amarelo a Bruno Rodrigues por derrubar PP, mas dessa forma beneficiou o infrator porque Taremi já ia para a área em boa situação, a situação para criar perigo para a baliza do Grupo Desportivo de Chaves. Portanto, há alguns erros, arbitragem globalmente fraca de Gustavo Correia neste Futebol Clube do Porto, Grupo Desportivo de Chaves. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30,